Ela tem quase 3 milhões de seguidores, é mãe, palestrante, esposa, nutricionista e serve de inspiração para muitas mulheres. Eu falo de Bela Falcone. Tudo bem, Bela? Tudo bem, querida. E você? Tudo jóia. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Eu sigo a Bela desde quando ela tinha 13 mil seguidores e hoje ela está com quase 13 milhões. O que você acha que foi imprescindível para estar onde você está hoje? Então, eu sempre falo que foi um acidente que deu certo, né? Eu nunca planejei nada disso. Eu postei minha primeira foto sem a menor pretensão de ganhar seguidores, mesmo porque o Instagram naquela época não era assim uma rede social, ainda existia o MySpace, o Facebook era muito mais forte do que é hoje em dia, então o Instagram ele era mais para filtros de foto, então era isso que eu fazia, eu ia pra academia, tirava foto de espelho, que naquela época era absurdo, ninguém fazia isso, eu tirava morrendo de vergonha, assim, né, não é, hoje é selfie, todo mundo faz, mas naquela época não era tão assim como é hoje em dia, e eu postei a primeira foto para acompanhar o meu progresso e para usar o filtro de fotos que o Instagram tinha na época. E as fotos iam ficando lá. Só que aí eu comecei a escrever textos, que eu adoro escrever textos motivacionais, frases, pra me inspirar. Na verdade, eu não tinha o objetivo de inspirar ninguém propriamente falando, porque eu não tinha tantos seguidores na época. Aliás, eu não tinha seguidores, né? E de repente um monte de gente começou a me achar e me seguir lá nos Estados Unidos. Eu postava só em inglês em princípio, né? Porque eu moro lá, não tinha Instagram no Brasil. Um dia eu acordei, eu tinha 50 mil, depois 100 mil e foi só crescendo assim exponencialmente. Hoje são quase, na verdade são mais de 3 milhões em todas as redes juntas. Ontem eu tive a oportunidade de estar no evento da Live, junto com a Bela, e ela falou sobre a questão que as redes sociais hoje é como se fosse uma vitrine. O que você quis dizer com isso, Bela? É que a rede social ela nos dá a oportunidade de vendermos o nosso estilo de vida, de vendermos as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que a gente acredita. Então acaba sendo a nossa vitrine realmente para o mundo, a forma como a gente se apresenta, mas em massa, porque tem milhares, milhões de pessoas nos assistindo de uma certa forma. Então acaba sendo, a grosso modo, pensar como a loja tem uma vitrine que expõe as roupas, lá é a nossa vitrine para expor a nossa vida, óbvio, com limitações, tem gente que expõe mais, outras expõem menos, mas é realmente uma janela para o mundo, para a gente colocar ali tudo que a gente deseja que o mundo veja ou a forma que a gente deseja que o mundo compre as nossas ideias. Você já foi capa de revista de beleza, já teve em programas de audiência, serve de inspiração para muitas mulheres. Existe padrão de beleza para você? Na verdade, eu falei isso ontem também. O único padrão que existe é dentro das competições. Na verdade, quando a gente fala de competição, porque eu vim desse universo, você tem que atingir determinadas metas para ganhar a competição. Então existe um padrão ali dentro, mas no mundo de fora, né, no mundo real, no dia a dia, na vida cotidiana, eu não acredito em padrão, porque nós somos pessoas diferentes, nós somos indivíduos, né? Se fosse para ser todo mundo igual, não teríamos o nome de indivíduos. Indivíduo dá a ideia de quê? De individual. Então somos pessoas diferentes, com individualidades bioquímicas diferentes. Então a gente tem que respeitar essa questão da genética, a questão enfim, do que a gente herdou da nossa família, a cor dos olhos, cor de pele, o tipo de cabelo. Então não dá pra gente estabelecer um tipo de beleza, um tipo de padrão, quando a gente tem diversas pessoas diferentes no mundo, de diversos países diferentes. Então, como eu posso exigir que a beleza japonesa seja como a brasileira, ou a beleza americana, africana seja... Não dá. Então essa coisa de padrão de beleza é uma farsa que a própria sociedade impõe para o ser humano e a gente acaba comprando aquilo. Então, feliz do ser humano que consegue aceitá-lo como ele é, que consegue amá-lo e respeitá-lo acima de tudo, sem se comparar. A comparação é o grande mal do século, na minha opinião, que leva à frustração, à depressão, à falta de autoestima, à falta de amor próprio e aí por diante. Falando de emoção, eu noto que você tem um equilíbrio aí na sua vida amorosa, no corpo, mente. Você está falando isso com muita frequência. Eu queria saber como que você administra tudo isso. Emoções, finanças, relacionamento amoroso, a vida profissional, né, a sua carreira, que é um sucesso. Como você faz para administrar tudo isso? Não é uma tarefa muito fácil. Na verdade, se fosse fácil, todos nós seríamos pessoas completas, felizes, radiantes. É uma coisa que ela é renovada todos os dias. Todos os dias que a gente acorda, a gente enfrenta desafios diferentes, a gente enfrenta dificuldades diferentes, pessoas diferentes. Então, temos que estar sempre espiritualmente fortes e preparados para aquele dia que sempre virá com muitas surpresas. Eu sempre falo que o que eu vejo assim, em mim, de diferente, talvez, que eu venho acertando nos últimos
Nos últimos anos, talvez nos últimos meses, erro também, mas nesse sentido que você me perguntou do equilíbrio, é que eu vejo a vida assim, como uma roda gigante, né? Tem dias que a gente tá lá em cima, tem dias que a gente tá lá embaixo, mas a gente não pode perder o nosso foco, a gente não pode perder a paisagem de vista. Então, independente da gente estar lá em cima ou da gente estar lá embaixo, os nossos olhos nunca devem se mexer. Estando embaixo ou estando em cima, a gente consegue enxergar lá na frente, se a gente não tirar os nossos olhos da nossa meta, que é ser feliz. Então é isso que eu tento focar na minha vida, independente das adversidades, independente dos problemas, independente de tudo que eu enfrento, porque eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, eu tento sempre focar na minha meta principal de vida, que é ser feliz, tendo muito ou tendo nada. Porque eu tenho a minha família, porque eu tenho saúde e isso pra mim é a maior dádiva, então o resto é bônus. Falar um pouquinho só da experiência com a Vicky. O que mudou na sua vida depois que você se tornou mãe? A Vicky chegou pra dar um 360 na minha vida, foi assim, uma experiência fantástica, eu experimentei sentimentos que eu nem imaginava que existia, eu aprendi a amar incondicionalmente, eu nem sabia que era possível amar tanto assim, eu falo, cara, eu amo a Deus sobre todas as coisas, e é um amor incondicional, mas assim, o filho também é um amor incondicional. É diferente, eu não sei explicar, e a relação com o marido também muda. Se eu achava que eu amava meu marido antes, hoje em dia eu amo ele muito mais, porque ele é o pai da minha filha, ele não é só o marido, não é só o homem que eu escolhi viver, ele é o homem que me deu também a minha filha, como eu também tive a minha parcela nessa produção. Mas ela transformou a minha vida, assim, ela aflorou um lado espiritual em mim que eu também não sabia que existia, ou de repente sabia, mas não investia tanto. E ela me ensinou uma lição muito bonita, a ser altruísta, assim. Eu acho que o ser humano, a gente nasce um pouco egoísta. E a Vicky veio pra me mostrar que a vida não é o próprio umbigo. A gente tem que sempre saber dividir, a gente tem que saber dividir o tempo, tem que saber dividir a atenção, o amor. E ela me mostra isso todos os dias, porque às vezes até brinquei isso, que sirva de exemplo pra quem estiver assistindo. A gente perde muito tempo no celular, principalmente eu que trabalho com rede social, criando conteúdo, respondendo e-mail, respondendo mensagem, enfim. Teve um dia que eu tava sentada com ela no quartinho de brinquedo, no celular, e ela brincando e eu olhando assim, eu resolvendo o problema. Ela veio, do jeito que ela veio correndo, ela deu um tapa na minha mão, que meu celular voou a uns 2 metros de distância. Eu olhei e falei, filha, por que você fez isso no celular da mamãe? Mas aí de repente eu respirei e falei, gente, não, eu que tô errada. Ela veio me pedir atenção, ela veio falar, poxa, você tá aqui comigo, sai desse celular. Então aquilo me deu, eu chorei tanto depois daquele momento, me virou uma chave. Então ela veio me ensinar isso, a não ser egoísta, que existe uma vida além do trabalho, além da escola, da correria. Eu tô aqui, mãe, olha eu. E é isso que no final do dia que enche a minha vida de sentido. Filho muda realmente. E para fechar, quais são os projetos aí para 2017? Continuar estudando, eu comecei meu mestrado agora, tem 1 mês só que eu voltei para a faculdade, eu me formei em nutrição e agora eu tô fazendo mestrado em nutrição aplicada, tá muito puxado. Então eu espero que nesse ano, no próximo ano, eu continue firme nos meus objetivos, que é realmente estudar, me tornar mestre naquilo que eu me propus, para já tentar de repente emendar um PhD, eu quero me tornar doutora em nutrição, se Deus quiser eu vou conseguir, e continuar investindo no meu online coaching, que agora eu tô com uma equipe sensacional lá nos Estados Unidos, é uma empresa de Tampa, na Flórida, que tem profissionais da área de nutrição, da área de treinamento físico, são PhDs, mestres também, pessoas super competentes. É um centro de pesquisa, na verdade, é um centro que cria ciência e estuda ciência. Então eu desenvolvi uma plataforma assim, incrível de coaching nessa área, né, de bem-estar e saúde, e eu tô focada super nisso, nas palestras. Eu quero voltar a fazer palestra esse ano, eu dei uma parada por causa da Vicky, mas é o que eu amo fazer, eu me realizo assim por completo enquanto eu estou lá motivando outras pessoas e cuidar da minha filha, ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha para minha mãe e uma inspiração para as pessoas que se inspiram em mim. Essa é Bela Falcone, uma simpatia, humildade em pessoa. Obrigada. Por isso que tem todo esse sucesso. Eu quero te desejar muito mais sucesso, tá? Que você continue inspirando outras pessoas. Tudo de maravilhoso. Agradecer também aqui o estúdio de Débora Flores, que concedeu aqui essa entrevista. E até uma próxima. Tchau, gente. Obrigada.